gente está querendo nesse momento que vocês tragam também para essa conversa, né, para esse webinário que a gente vai trocar conhecimentos, e nós preparamos com muito carinho para dar o nosso melhor aqui, o que a gente tem estudado, o que a gente estuda, o que a gente vive aprendendo. A vida é um eterno aprendizado, porque quando a gente para de aprender, a gente também para de evoluir e de viver. Então, que a gente possa continuar sempre aprendendo, né? Então, eu convido vocês a respirarem fundo, para ir relaxando, para ir acalmando. Chega mais, vem para cá, vamos conversar, vamos colocar a nossa alma para pensar um pouquinho. Porque é ela que às vezes a gente não escuta, que sai de dentro, né? E que tem tudo a ver com o que a gente quer falar aqui hoje, né? O que é esse tal de equilíbrio, né? Entre vida pessoal e profissional. Então, a gente vai discutir um pouquinho com o que a gente acredita, o que a gente tem estudado, o que a gente tem visto, né, entre as pessoas. E aí, tem mais gente, Sidney, entrando, ou a gente já pode seguir? Eu acho que nós estamos com quase 20 pessoas, não tem mais ninguém, por enquanto, querendo entrar, eu vou ficar gerenciando. Pessoal, para quem chegou depois, eu sou o Sidney Batista, é um prazer contar com vocês aqui, fico grato aí pela presença. Esse é um projeto que eu e a Simone temos trabalhado já faz pelo menos uns 15 dias, e embora de uma forma remota, a gente espera conectar as pessoas, conectar com as ideias, conectar com os sentimentos. Num primeiro momento aqui, eu queria compartilhar com vocês mais um convite mesmo. Um convite para que façamos desse momento uma grande aprendizagem em conjunto. Então, a palavra vai ficar aberta. Vocês, por favor, fiquem à vontade. Simone e eu vamos estar alternando aqui. Ora um fala, ora o outro fala. Mas se em algum momento você sentir necessidade, você quiser participar, você quiser perguntar, enfim, a palavra está aberta. Nós temos a previsão de trabalho de 1 hora. Então, a nossa previsão é até cerca de 21 horas, 21h05, mais tardar 21h10. E nós faremos uma atividade nesse meio tempo. Eu até compartilhei com alguns aqui à tarde, quem estava inscrito desde mais cedo, eu compartilhei uma ferramenta. Espero que vocês estejam com a ferramenta aí. Se não, quando chegar na hora da atividade, você pode fazer inclusive numa folha de caderno ou numa folha de sulfite. Eu só vou pedir uma gentileza. Enquanto você não estiver falando, que você deixe o seu microfone desligado, porque às vezes o som ambiente invade o espaço geral e atrapalha outras pessoas a ouvirem. Então, depende da configuração. Se você está no Note, no tablet, no telefone celular, a ferramenta tem diferentes configurações, mas se você correr o mouse ou correr o dedo pela tela, em algum ponto você vai achar o controle de microfone, ok? E aí, por favor, fique à vontade para, quando você quiser falar, você liberar o seu áudio. Estamos juntos? Simone, vou passar a bola para ti. Sim. Um bom trabalho para nós todos. Amém. Então, vamos lá. Então, pode passar, né? O tema do novo é o equilíbrio de vida pessoal e profissional. Dizer mais uma vez que é uma honra ter vocês aqui, né, desse jeitinho mesmo, igual a foto, mas... Né, e, bom, eu sou meu nome, mas quem sou eu na fila do pão, né? Então, em engenharia de alimentos, fiz pós-graduação em marketing, trabalhei um tempo numa multinacional, no corporativo, mas também atuo com as pessoas que vêm com demanda de carreira de negócio. E por ser apaixonada, né, por comportamento e desenvolvimento humano, que também inseri nesse projeto junto com o Sidney,
que a gente vai contar logo mais para vocês o que é. E passo a bola para você, Sidney. Quem é você na fila do pão? Muito bem, passou a bola bem na hora, porque eu acho que a minha internet caiu e eu fiquei out um tempo aqui. Mas ainda bem que acho que eu voltei. Todos me escutam Acho que bem? Me faz sumiu. um joinha aí, por favor. Sim, acho que sumiu só o PPT, que para mim não está aparecendo. Tá. Eu estou só apanhando dele aqui, mas eu já volto na tela. Veja se o PPT aparece para você. Oi, Simone, me dá feedback. Aparece o PPT para você? Não, para mim não. Espera aí que eu vou me achar aqui. Vou refazer aqui a conexão. A minha internet caiu e eu saí da sala. Veja se volta o PPT agora. Ah, agora sim. Voltou? Ok. Voltou. Vamos lá então. Quem sou eu na fila do pão? Bom, eu trabalho com pessoas, com desenvolvimento de pessoas há muito tempo. Nem vou dizer há quanto tempo, porque denunciaria a minha idade. Basta dizer que já faz pelo menos 3 décadas. Eu trabalho hoje com mentoria e coaching de negócios, ou seja, eu ajudo pessoas em seus modelos de negócios a crescerem em seus negócios. E eu sou um sujeito absolutamente em busca de novas aprendizagens. Essa é a minha grande paixão. Adoro bons livros e adoro conversas inteligentes. Acho que esse formato que nós estamos lançando aqui, né, Simone, tem muito essa cara de propor conversas inteligentes, de propor troca de ideias, de sentimentos, enfim, de propiciar às pessoas formas delas crescerem juntas, que é nisso que eu de fato acredito. Então, tá aí a minha foto, na verdade, nesse momento, um pouco mais cabeludo e um pouco mais com cabelos brancos do que essa foto aí, que já é de uns 2 anos atrás. Muito bem. Simone, por que nós Bom, decidimos criar o projeto? o projeto chama Escola da Alma. Pois é, o que é isso, né? Quando a gente pensa em escola, a gente pensa em educação, em aprendizado. Acho que tem algum ruído vindo aqui, estão ouvindo? Sim, Tem algum ruído? eu vou travar os microfones e você libera o seu, pode ser? Pode. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou dar um mute geral e você libera o seu, por favor. Estão me ouvindo? Só dá um joinha aí, Sidney. Eu ouço bem. Ah, então tá bom. Então, o projeto é a Escola da Alma, porque escola, porque remete à educação, aprendizado, a trocas, a conhecimento. Da alma, porque isso nasceu de uma angústia, de uma inquietação, né, nossa e do Sidney, que a gente começou a ver que tudo, né, que estava sendo proposto, ou melhor, tudo não, a maioria das coisas estavam sendo propostas por muitas escolas, longe da gente, né, criticar, mas focavam muito na questão do racional, de cuidar da mente, do corpo, mas da alma, né? Se entendemos que mente, corpo e alma é uma conexão, né, para formar aquilo que somos, né, para traduzir aquilo que somos. E a alma, ela traz muito essa essência, né? Se a gente parar para pensar, a gente se pega falando assim, nossa, o tempo passou e eu nem vi. E às vezes essa situação é no momento que a gente está fazendo algo que a gente gosta muito, que é muito prazeroso. E aí parece que o tempo voa, a gente nem percebe ele passar. E tem certos momentos que o tempo parece não passar. Que a gente fala, nossa, meu Deus, não passa a hora. Então, por exemplo, às vezes quando eu estou fazendo esteira, eu não gosto de fazer esteira. Então, para mim, 2 minutos parece uma eternidade. Então, parece simples esse exemplo, mas são coisas para a gente começar a observar no nosso dia a dia, né? O que eu faço que eu não vejo o tempo passar, né? Isso sai da sua essência. Isso mostra que é uma coisa que te dá prazer. E isso é muito importante. No dia a dia, na correria, no nosso estresse diário, a gente não para notar isso. E a mesma coisa que o simples ato de respirar faz com que a gente acalme, faz com que a gente conecte isso. E é por isso que a gente acredita muito nesse projeto, que visa olhar para esse lado e para trazer ele para a gente fazer essa conexão. Pode passar, Cid.
Espera aí, que deu uma travadinha. Tem só esse ponto aqui, Si, que é importante destacar, que é um ponto de conexão aí, quando nós pensamos, claro, essa é uma representação didática, mente, corpo e alma, mas aonde que nós entendemos que está a nossa alma, a nossa essência, né? Está ali, nesse ponto de conexão entre uma dimensão que é corpo, uma dimensão que é mente, uma dimensão que é espírito, que é alma. Então, isso que a Simone compartilhou há pouco, dessa busca, é isso que gerou a ideia para a criação desse projeto. Então, aonde que nós conseguimos exercitar essa busca de reconexão com a nossa própria essência, com o que nós estamos chamando aqui de alma. Esse olhar para dentro, que para muita gente é muito desafiador, mas que, como qualquer processo, ele pressupõe um primeiro passo, um início. Então, que esse possa ser para muita gente esse início, esse primeiro passo de um olhar para dentro, de uma busca de autoconhecimento, dessa essência, do que nós estamos chamando aqui de alma. E aí nós lançamos a pesquisa, praticamente todos que estão aqui responderam, e a pergunta básica da pesquisa era essa: como será depois da quarentena? Porque nós estamos vivendo algo que é absolutamente inusitado, algo que nenhum de nós jamais viveu, e é evidente que essa experiência nova gera dúvidas, gera muitos receios, mas também gera muita esperança, né? O que virá depois da quarentena? Como vai ser esse novo mundo, que alguns estão chamando de novo normal? Que sonhos são possíveis para esse novo contexto, para esse novo mundo? Quais são as ousadias? Mas o que quer que venha, existe essa provocação de seguir a estrada, de seguir o caminho, de continuar buscando algo novo. Inevitavelmente, essa jornada passa pela busca do autoconhecimento, passa por esse equilíbrio entre pessoal e profissional, passa por muitas coisas. Então, nós iniciamos esse nosso projeto convidando as pessoas a responderem esse questionário e queríamos apresentar um pouquinho das respostas, dos resultados. Simone, se você tiver algo a acrescentar, se eu esqueci algo, compartilha, tá bom, por favor? Tá ótimo. Não, pode seguir. Então, enquanto resultados, tem mais gente chegando aí, eu estou só liberando a sala. Vamos falar um pouco dos resultados dessa nossa pesquisa. Aqui estão na tela 2 grandes temas que foram apontados pelas pessoas. E daí a decisão minha e da Simone, nossa, de fazermos 2 webinários, um hoje e o outro na quarta-feira que vem, para falarmos desses 2 assuntos que se destacaram nas respostas, né? O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com 42% dos respondentes citando isso, e o autoconhecimento, com outros 36% citando isso, entre outros temas menos abordados. Então, esse é o motivo de nós termos escolhido fazer 2 webinários com esses 2 temas. E aí, em cima disso, nós queríamos mostrar para vocês alguns dos resultados, né? Outros insights que surgiram a partir da pesquisa. Então, por exemplo, um público majoritariamente feminino, 70% das respostas dos questionários foram respondidos por mulheres e 30% por homens. E um público muito maduro, quase 100% dos respondentes acima de 31 anos. Para sermos mais precisos, 98% dos respondentes acima de 31 anos. E a faixa etária principal desse público, entre 31 e 40, com 1/3 dos respondentes. Ou seja, nós estamos lidando aqui com um público maduro, e em sua maioria o que eu chamo de maduro jovem, pessoas ali entre 31 e 40 anos. O que para mim particularmente é muito instigante, porque mostra que são pessoas que estão chegando à maturidade, estão buscando um autoconhecimento, estão buscando um entendimento de si mesmas e qual o seu papel nesse novo contexto, nesse novo mundo que nós falávamos há pouco.
E aí, entre outras questões que se destacaram dos questionários, os efeitos positivos da quarentena. Então, 50% respondendo que um efeito positivo era uma conexão com si próprios e com o próprio ambiente, né? Então, aí, de novo, tem uma busca de contato com alguma coisa que talvez estivesse um pouco escondida, um pouco perdida. E outro efeito positivo que se destacou foi a questão de cuidar mais da família. Um olhar para a família, um carinho com a família. 15% dos respondentes falaram sobre isso. Quando nós perguntamos sobre um novo olhar, e essa era uma provocação que a pesquisa trazia, nós categorizamos em função das respostas, porque era uma pergunta aberta, e dentro dessas categorias surgiram questões como o meu tempo, ou seja, eu preciso olhar para o meu tempo, para um tempo para mim, para cuidar de mim. Uma outra categoria que surgiu foi a questão da família, olhar com mais carinho, com mais cuidado para as relações familiares, para os entes queridos. E ainda uma terceira categoria que nós identificamos foi a descoberta de habilidades. E aqui havia questões interessantíssimas, desde aprender um idioma até aprimorar habilidades de cozinha. Ou seja, o que nos saltou aos olhos foi as pessoas estão buscando aprender coisas, aprender habilidades, estão resgatando talvez algo que tivesse ficado um pouco esquecido, um pouco perdido, talvez até pela falta de tempo. E aí nós voltamos na primeira categoria, que é a questão do meu tempo, como nós chamamos. Ou seja, as pessoas... Desculpa, só para fechar, as pessoas estão buscando esses novos olhares. Diga. Sim, não, peço até desculpa que atrapalhei a conclusão. Tranquilo. Mas uma coisa que, até complementando o que você falou, né, desse resgate dos valores reais, né, essa questão do tempo e até da prioridade, né, quando a gente olha para tempo, é uma coisa muito relacionada com a questão de prioridade, né, e nesse momento, como o cenário era novo, as prioridades também mudaram. Então, aí, outros valores que estavam por um tempo adormecidos, eles foram recuperados, né, resgatados, que é essa questão que apareceu, né, descoberta de habilidades. Então, assim, não nasceu de um dia para o outro um Masterchef, né, que é um ponto que saiu bastante de pessoas que falam, estou aprendendo a cozinhar e estou adorando essa nova atividade na minha rotina, mas é uma coisa, assim, que também mostra uma conexão, né, com aquilo que é prazeroso e que ele está olhando para isso como eu mereço nesse momento fazer isso comigo. Perfeito. Pode continuar. E aí uma outra provocação que nós pusemos na pesquisa, e quando eu falo de provocação é sempre com o olhar do coach, a provocação é algo positivo, né? Uma provocação positiva, como eu chamo. Uma outra provocação positiva que havia nos questionários era a questão do que não faz mais sentido, ou seja, o que é preciso ser deixado de lado, aonde é necessário exercitar um desapego. E aí nós também pudemos categorizar e surgiram esses aspectos que estão destacados na tela, o desapego em relação ao consumismo, o desapego em relação a não ter mais um amor próprio, ou seja, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter o meu tempo, né? Então, é necessário desapegar, é necessário deixar de lado essa falta de amor próprio. E a questão do próprio desperdício de tempo. Isso também saltou aos olhos, as pessoas preocupadas com isso. Puxa, talvez eu não esteja fazendo as escolhas mais adequadas, mais inteligentes ou mais sábias com o meu tempo. Então, aonde que eu escolho, aonde que eu decido concentrar o meu tempo dentro, claro, do que é possível, mas esse grande exercício de escolha, né? De estar com a família, de estar preocupado com coisas que realmente importam, de estar preocupado consigo. Então, esse é um grande resumo da pesquisa. E aqui, se eu fosse estabelecer uma espécie de síntese, eu diria que essa amostra, essas pessoas que responderam, foram quase 110 respostas. Essa amostra é uma amostra não só madura do ponto de vista da idade,
mas é uma amostra madura do ponto de vista da busca por crescimento, da busca por um algo a mais. E quando eu falo de busca por um algo a mais, não significa que a vida esteja ruim. A vida pode estar ótima, mas significa que, inevitavelmente, essas pessoas sentem necessidade de um aprimoramento pessoal e ou profissional. E essa busca, isso para mim é uma premissa, e creio que para Simone também, essa busca merece respeito independente do tipo de busca que seja, né? Se é a busca de estar mais tempo consigo, se é a busca de praticar hobbies, se é a busca de investir no seu crescimento pessoal, se é a busca do convívio com a família, qualquer que seja a busca. Então, penso que nós temos aqui uma amostra muito madura. Simone, alguma outra consideração? Não, Sidney, pode seguir. Muito bem. Chegamos aqui no instrumento que nós tínhamos enviado por vocês, para muitos de vocês, os que já estavam inscritos, nós tínhamos enviado antes. Então, quem pôde imprimir ou quem pôde preparar o instrumento, peço que, por favor, agora esteja com ele à mão. Quem não pôde imprimir, por favor, pega uma folha de papel, pode ser uma folha de sulfite, uma folha de rascunho, uma folha de caderno, enfim, e desenha esse instrumento. Claro que eu vou falar uma coisa que talvez não seja mais adequada para o horário, mas isso parece uma pizza, né? Então, assim, pensando numa pizza, divida essa pizza em 8 pedaços, e cada um desses pedaços é uma área da vida, e são essas que estão na tela. Então, a partir da direita em cima, carreira, família, vida afetiva, espiritualidade, e seguindo, finanças, vida social, lazer e saúde. Eu vou explicar rapidinho as 8 áreas, para que vocês entendam quais são as 8 áreas. E, na sequência, o que vocês farão é um exercício de autoavaliação. Como cada uma dessas 8 áreas está no seu atual momento de vida. E aí você vai pintar do centro até a borda externa. No desenho aqui que nós mandamos tem uma separação em 10 círculos, ou seja, a nota 1, que seria o círculo mais ao centro, até a borda, que seria a nota 10, para cada uma das 8 áreas. A entender, carreira, estamos falando de trabalho, o teu nível de satisfação atual com a tua carreira, com o teu trabalho, com a tua escolha profissional. Família, estamos falando da tua relação com a família no sentido mais amplo, pais, avós, irmãos, cunhados, sobrinhos, família. Vida afetiva, aí sim estamos falando da relação com o teu cônjuge, ou se não existe um cônjuge, se não existe um parceiro, se você está bem consigo mesma sozinha, é a tua vida afetiva, né? As tuas escolhas em termos de ter alguém ou não ter alguém, ok? Se alguém tiver dúvida, pergunta. Espiritualidade não é religião, é mais do que religião. Se você tem uma religião, ótimo, qualquer que seja, mas espiritualidade engloba a religião e vai além. De repente é uma crença no divino, é uma crença numa força maior, é uma crença no que quer que seja. Como é que você está nesse momento da tua vida com a tua espiritualidade? Finanças, que é o campo seguinte, é o campo do dinheiro. Se você está satisfeito atualmente com a tua realidade financeira, se tem uma relação saudável com o dinheiro. O campo seguinte, vida social, e aqui estamos falando muito de amizades. Se você está satisfeito com os teus amigos atualmente, com o teu círculo de amizades, ou se ao contrário, você anda muito solitário, com poucos amigos. O campo do lazer, que é o campo dos hobbies, o que você faz no teu tempo livre, se você está satisfeito ou não, qualquer que seja o seu lazer. Assistir TV, ler, viajar, ir na praia, caminhar, fazer esporte, costura, não importa, se você está satisfeito com o teu lazer. E o 8º campo é o da saúde, no sentido mais amplo. Está saudável, está com os teus exames em dia, tem feito check-up,
vai ao dentista regularmente, está com as visitas ao dentista em ordem, saúde no sentido mais amplo. Então, o que você vai fazer agora é desenhar, é pintar mesmo, para que você tenha uma representação das 8 áreas da vida, o mais clara, o mais didática possível, de 1 a 10. 1 seria uma nota, claro, ruim para aquela área, e 10 seria a nota máxima, a nota ótima. Então, se concentra um pouquinho nisso. Respira, se conecta consigo, pensa em cada uma dessas 8 áreas e que nota você daria para cada uma dessas 8 áreas. Se alguém ficou com dúvida, gente, pergunta, ok? Alguém pôs no chat aí, vamos ver. Não. Vamos dar uns minutinhos para eles Vamos dar aí uns responderem. minutinhos. Se você tiver dúvida, compartilhe a sua dúvida. Se alguém ficou com dúvida, gente, pergunta. Ou pelo chat, ou libera o teu microfone, pergunta, ok? Vamos dar uns minutinhos para cada um responder a sua roda da vida, fazer a sua autoavaliação. Seja o mais sincero contigo mesmo, contigo mesma. Um detalhe importante, fiquem tranquilos que vocês não vão precisar compartilhar aqui, né, mostrar para ninguém. Bem lembrado. Conforme o Sidney falou, isso é uma autorreflexão, é para você parar um pouquinho e olhar para cada área da sua vida, é por isso que chama a roda da vida. E uma roda, ela gira, né? Então, para ela girar, eu preciso de cada pedacinho aqui dessa pizza funcionando, né? E é por isso que é uma autorreflexão, e essa ferramenta a gente usa em sessões de coach, né, justamente para ajudar nessa conexão com o objetivo, com aquilo que realmente a pessoa quer melhorar, né, quer buscar respostas. Então, esse é o momento. Olha com cuidado, com carinho para cada área e não tenha medo, né? Esse passo que você está dando vai te trazer muitas boas novas. Muito bem, gente. Sejam honestos com vocês mesmos. Se tiver que dar uma nota baixa, dá uma nota baixa. Se tiver que dar nota alta, dá nota baixa. Dá nota alta também. Falha. Se tiver que dar nota baixa, dá nota baixa. Se tiver que dar uma nota alta, dá uma nota alta. O importante é que você seja sincero com você mesmo, com você mesma. Obrigado. Nossa, a gente tá com ruído aqui também. Sim, eu vou fechar os microfones e você libera o seu, tá? Tá bom. Pronto. Muito bem. Gente, me dá um sinal aí se vocês terminaram a avaliação, faz um joinha ou libera o seu microfone e faça um comentário se você já terminou, para nós sabermos se nós seguimos ou não. Quem terminou aí, me faz um joinha, por favor. Ah, muito bem, a maioria terminou. Aqui a provocação é a seguinte, a Simone meio que já cantou a bola. Vou passar, tá assim.
Tá? A questão é a seguinte, você tem uma roda, né? E espera-se que a roda seja o mais próximo de ser redonda possível. Não que precise ser algo absolutamente redondo, perfeito, mas se você olhar para a sua autoavaliação e você considerar que ela está muito torta, como se ela fosse um pneu murcho, provavelmente você vai perceber que talvez a sua vida não esteja fluindo, não esteja girando como ela poderia estar. Exatamente como um pneu de carro furado, um pneu murcho. E se é o caso, se olhando para a sua roda da vida, você nesse momento tem uma sensação de que existem áreas que estão achatadas, e essas áreas que estão achatadas tornam a roda algo parecido com um pneu murcho, a pergunta é: o que você pode fazer para melhorar essa situação? Quais são as áreas da tua vida que estão demandando, nesse momento, a tua atenção? No sentido de tornar essa roda algo mais harmônico, mais redondo, que possa fluir exatamente como se ela fosse, por exemplo, um pneu de carro. E aqui, essa é uma autoavaliação pessoal. Eu brinco que é pessoal e intransferível. Ninguém vai fazer essa lição de casa por você. É você que precisa fazer a sua lição de casa. É você que precisa escolher quais são as áreas da tua vida que, nesse momento atual, estão demandando a tua atenção e o que você precisa fazer para cuidar dessas áreas. Qualquer que seja, carreira, finanças, vida pessoal, vida afetiva, enfim, espiritualidade, qualquer que seja a área da sua vida. Vou te passar a bola. Até só complementando um pouquinho, quando eu fiz esse exercício, a primeira vez, a minha autorreflexão foi apontar para áreas que eu achava que estavam críticas. E aí, nesse momento de ranquear, né, de dar uma nota, eu percebi que tinha uma nota ali que também não estava no seu máximo, mas ela também não estava tão baixa, ela estava meio mediana. E eu comecei a olhar mais para ela e ver assim, quanto ela respingava nessas outras áreas. E aí, o fato de me perguntar isso, o que isso significa para mim? Por que ele é tão importante? Por que eu não estou olhando com cuidado para essa área? Por que ela está mediana? Né? Se essa busca, todo mundo quer um resultado melhor, quer que as áreas estejam conectadas, que estejam bem. Então, eu não podia deixar ela naquele ranking, né? Tipo, mediana. E aí, através desse exercício também, de perguntar o quanto ela influenciava as outras, eu descobri que, na verdade, o que diminuía as outras notas que eu julgava que eram críticas para mim, era essa mediana que eu não conseguia ver. Então, isso fica só de reflexão, é uma coisa que aconteceu comigo, é um exercício muito poderoso, e que vocês, assim, depois que acabar esse webinário, refaçam, olhem para essa roda da vida, né, no momento que vocês estiverem mais relaxados, que vocês estiverem se dedicando para isso novamente, é muito válido. Pode passar, Cid. Muito bem, sim. O que a Simone compartilhou, super pertinente, legal, Simone, parabéns. É olhar para essa autoavaliação e fazer as considerações que você julga pertinentes. Às vezes, inclusive, a roda pode melhorar e não é a área mais baixa que demanda a tua atenção, pode ser uma outra área. Por exemplo, no meu caso, eu percebi que nos últimos tempos era a espiritualidade que estava abandonada. E como é que eu resgatava a espiritualidade sem necessariamente resgatar uma prática religiosa? Sem voltar a ir à missa, por exemplo, que foi algo que eu fiz por tanto tempo, mas que nesse momento não fazia mais tanto sentido, né? E às vezes a conclusão é algo absolutamente simples, e a minha conclusão, por exemplo, era resgatar um pouco um sentimento de gratidão
de parar de reclamar de qualquer coisa e exercitar um pouco mais a gratidão. E isso por si só causou um impacto incrível nas outras áreas, porque quando eu consegui esse momento de ser mais paciente, de ser mais grato pelas coisas que a vida me trazia, isso melhorou a carreira, melhorou a vida pessoal, melhorou um monte de outras áreas da vida. Então, essa é uma boa análise, assim. Necessariamente não é a tua nota mais baixa que tem um poder de impacto. Pode ser uma nota média, que você melhorando um pouquinho, uma pequena questão, e eu gosto dessa imagem, né? Grandes mudanças começam sempre com um primeiro passo. Qual é o teu primeiro passo nos teus processos de mudança para tornar essa roda um pouco mais fluente? Vamos seguir, gente? É Maravilha. contigo, Si? Essa Sim, tela, se manda? sim. Então vamos entrar no tema, né, que originou esse webinário e que casa super com com essa atividade que vocês acabaram de experimentar, que é a Roda da Vida, né, esse tal de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E a pergunta que a gente tem para fazer, para vocês pensarem aí, uma vida depende da outra? Uma vida está dentro da outra? Por acaso vocês já pararam e já disseram assim, nossa, minha vida pessoal ou minha vida profissional, desculpa, está ótima e o que não está legal é a minha pessoal? Ou o contrário? Quando você olha para esse cenário, você é uma pessoa que está fazendo o seu melhor ou que está fazendo o seu possível? Então, todos esses questionamentos, né? Qual é a diferença entre trabalho, emprego? Tem diferença? Os dois significam as mesmas coisas? E qual que é o critério que define estar em equilíbrio para você? Se a gente partir do princípio que, poxa, nessa vida, né? Nós, seres humanos, temos uma vida, né? Não é assim, não dá para falar, olha, essa minha vida 1 acabou, agora eu tenho minha vida 2. Então, como que eu posso olhar e separar que a minha vida do trabalho profissional não interfere na minha vida pessoal? É a mesma coisa se eu disser assim, eu estou num tiroteio, eu vou fechar os olhos e a bala não vai me acertar. Né? Basicamente é uma analogia assim, meio bobinha, mas é verdade. Então, assim, não é só eu fechar os olhos, tipo, eu saí do trabalho e eu esqueci. Isso não vai me afetar pessoalmente. A vida é uma só, né? O que entendemos é que a vida é uma só. E temos várias áreas, né? Várias faces dentro dessa vida. E uma delas é o trabalho, a espiritualidade, o pessoal, e uma interfere na outra. Né? Por isso que a roda da vida vem para mostrar isso, para a gente olhar com mais cuidado. Então não faz sentido a gente falar assim que a minha vida pessoal, profissional está ótima e a minha pessoal não está. Então eu tenho que olhar mais com cuidado para isso, né? O quanto isso está respingando na minha vida pessoal. E esse equilíbrio, né, que a gente tanto fala, não é também só olhar para todas as áreas e falar assim, nossa, nota 10. Porque daí você vai olhar e vai pensar, puxa, mas não tem mais nada para aprender. E já dizia o Mário Sérgio Cortella, né, que a diferença entre um idoso e um velho é que o idoso ele é categorizado pela idade. O velho é quando a gente deixa de aprender. Né? Quando a gente envelhece a mente, envelhece as ideias. Né? Quando a gente olha e fala, nossa, eu já aprendi tudo o que era possível. Então, para que viver? Né? Então, o velho, ele não tem idade, ele pode acontecer em todas as idades da vida. Porque se a pessoa olha que ela não tem mais nada para aprender, ela envelhece a mente. E quando a gente pega essa frase aqui, se você está fazendo o seu melhor ou o seu possível, é uma pergunta bem interessante, gente. Ainda mais quando a gente compara, né, que em inglês é I do my best. Então, assim, eu farei o meu melhor. Só que quando a gente traduz, a gente fala, eu farei o possível. Então, imagine na cena a gente indo para o hospital, né, com o desesperado, querendo que o médico resolva, nos salve, né, que a gente saia dali bom, e o médico chega para você e fala, olha, Sidney, eu vou fazer o meu possível, tá? Putz, não, doutor, eu quero que o senhor faça para mim o melhor. Eu quero sair vivo daqui. Eu quero sair bem. Né? A mesma coisa que você olhar para os outros profissionais. Então, assim,
não faz sentido a gente continuar falando, eu vou fazer o meu possível. Porque o seu possível, sabe, para mim pode ser ainda muito pouco, ou e vice-versa. Então, se eu vou fazer o meu melhor, porque eu sei que você vai fazer o seu melhor naquele momento, nas condições que você pode. E fazer o seu melhor não é fazer o melhor do mundo, mas é aquilo que você pode naquele momento, nas condições que você tem. Pode ser que na próxima semana as suas condições melhorem e você faça ainda melhor. Mas naquele dia, se você se propôs para fazer o seu melhor, fique tranquilo, sem culpa, porque você está dando o seu melhor. Agora, fazer o possível, qualquer um faz. Né? Então, a gente acaba entrando até naquela questão da mediocridade, que eu sempre engasgo com essa palavra. E aí, até pegando um gancho um pouquinho, que isso está super relacionado com a diferença, né, entre trabalho e emprego. Até se você puder, Sidney, passar o próximo slide, Claro. para a gente entender. E se você quiser complementar com alguma coisa, também fica à vontade. Vamos entender melhor, né, qual que é a diferença. Então, a gente foi buscar, né, entender o que significa emprego e o que significa trabalho. Quando a gente olha, né, no dicionário, a gente vê que emprego, basicamente, é uma fonte de renda. Então, está relacionado simplesmente com aquilo que te traz o dinheiro, né, que te monetiza. E quando a gente vai olhar a tradução, né, o significado do trabalho, ele traz fonte de vida. Então, ele pode, o trabalho, lógico, se gerando dinheiro, renda, com fonte de vida, gera prazer, gera motivação. Então, é a mesma coisa de você perguntar para um bombeiro, né? Você fala, o que faz você acordar, tipo, de madrugada, para apagar um incêndio, para arriscar sua vida, né? Esses deslizamentos que tiveram no Rio, que os bombeiros foram lá, arriscaram a própria vida, o que faz essa pessoa ir lá? Então, quando ele responde, ele fala, olha, mesmo eu ganhando pouco, eu sei pelo motivo, né, o motivo que me faz ir lá. Eu sou fonte de vida, eu vou salvar outra pessoa, eu vou ser importante para alguém. Então, isso clareia muito a diferença entre o emprego e o trabalho. Então, muitas pessoas, a gente não escuta falar que, eu faço trabalho voluntário. Nesse caso, não é remunerado, mas usa a palavra trabalho. Por quê? Porque é uma fonte de vida e gera prazer no que faz. Só que quando a gente olha, né, o nosso emprego, chama de trabalho, mas ele, na verdade, só está trazendo a fonte de renda e não o prazer, a gente tem um sintoma muito grave, né, uma consequência muito grave, que é o estresse. E que a gente vai percebendo através do corpo falando muitas vezes, do quanto a gente se torna agressivo com as pessoas que estão ao lado. E o estresse, ele consome a nossa vida, né? Atrapalha o nosso sono, gera efeitos negativos. E a gente não pode confundir com cansaço. Então, é mais um ponto para a gente olhar. Será que eu estou cansado? Será que eu estou estressado? Porque o cansaço, se a gente olhar, o que significa? Na verdade, é um resultado de uma atividade intensa, exaustiva. Você trabalhou lá no seu posto de trabalho o dia inteiro. Você atendeu pessoas, você falou com muita gente, você chegou em casa e você está cansado. Mas no dia seguinte, você está motivado, você vai trabalhar, você está engajado. A diferença entre isso e o estresse é aquela angústia que às vezes dá no final, no domingo à noite, né? Que é a tão famosa síndrome do domingo à noite, que te consome. Então, tá acontecendo isso, né, com você, tá? Esses sintomas estão vindo à tona. É um momento de olhar. Hoje, o trabalho que você tem é um trabalho mesmo ou é um emprego? Ele tá te gerando prazer ou ele tá só te gerando renda? E para isso, a gente vai passar um vídeo para vocês. Gente, é o seguinte, vamos torcer para esse vídeo entrar. Vai dar tudo funcionar, se Deus quiser. A gente fez o teste antes, mas enfim.
Eu, às vezes, brigo um pouquinho com o Zoom. Essa é uma cena É. do filme do Pat Adams. Fala assim. Não, eu ia falar assim que o Murphy sempre está presente, né? Então É, sempre pode dar alguma coisa. sempre. E ele é muito perigoso. Então, já estou até avisando vocês. Mas no pior cenário, a gente sai da apresentação e eu passo o vídeo solto. É uma cena do Pat Adams, eu não sei se vocês assistiram. E nós queremos que vocês prestem atenção na cena, uma cena rápida. E nessa questão do olhar. Prestem atenção aonde está o foco de vocês. Tá? Porque é disso que a cena vai falar e depois de nós assistirmos, vamos conversar um pouquinho. É isso aí, né, Simone? Exato. E antes da cena tem essa citação aí do Galileu: não se pode ensinar alguma coisa a um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Dito isso, eu vou passar a cena. O som tá bem Tá baixinho. baixinho? Muito bem. Espero que vocês tenham conseguido assistir a cena, mesmo o áudio estando baixo. É uma cena que o áudio é baixo mesmo. Por que nós escolhemos essa cena nesse momento do nosso webinar? Nós estamos falando aqui de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E propusemos uma autoavaliação para vocês, né? Dessa busca de equilíbrio das áreas da vida. E muitas vezes nesse processo as pessoas caem numa armadilha que é olhar para o problema, olhar para o desequilíbrio. Eu não estou satisfeito com área tal, ou com área tal, ou com as finanças, ou com a carreira, ou com a vida pessoal. Isso é olhar para o problema. E a cena que o filme nos mostra, o que esse personagem mais idoso nos convida é: não olha o problema,
olha além do problema, olha na direção da busca da solução. Então, aonde está a solução? Se você considera que existe um desequilíbrio entre a tua vida pessoal e profissional, aonde que você busca a solução desse desequilíbrio? Porque ficar olhando para o problema, querendo uma solução, não faz muito sentido. E essa é uma armadilha que muita gente cai. Se eu quero uma solução, eu preciso olhar para a solução. E não ficar olhando para o problema. Porque se eu olho para o problema, só verei o problema. E aí eu fico patinando e não vou a lugar algum. Aí eu volto na metáfora do pneu. Nesse caso, eu continuo com o pneu murcho e continuo patinando e literalmente não vou a lugar algum. Então, aonde que está a solução? Se existe um desequilíbrio entre as áreas da tua vida e isso de alguma forma te incomoda, e é a tua busca, e eu falei no começo que toda busca merece ser respeitada, então se você está buscando esse equilíbrio, não fica olhando o problema, fica olhando a solução. E tem uma outra coisa que eu particularmente gosto muito dessa cena, é que a solução muitas vezes é algo muito simples. No filme, existia o senhor tinha um problema com o copo vazava sistematicamente e ele ficava irritadíssimo com o copo, vazando café. E qual é a solução que o Pat Adams encontra? Ele pega uma etiquetinha e põe no furo. Uma solução absolutamente simples, mas que só foi possível porque ele não ficou olhando o problema. Pô, tem um furo no copo. Ok, tem um furo no copo, esse é o problema. Como é que eu resolvo o furo no copo? Qual é a solução? Vou pôr uma etiqueta. E quando ele faz isso, o velhinho olha para ele com outros olhos, falando, opa, tem alguém diferente aqui, alguém que consegue enxergar a solução, não o problema. Muitas vezes a solução para o nosso problema está muito mais perto do que nós acreditamos que esteja. E muitas vezes é muito mais simples do que nós acreditamos que seja também. Então, aonde que está o adesivo para o teu copo de café? Provavelmente está ao teu redor. Porque a experiência mostra que muitas das vezes a solução está muito próxima. Está dentro da tua casa, se você duvidar. Está nas pessoas com quem você convive, família, amigos próximos. A solução está ali para esse desequilíbrio. Então, esse refino do olhar, via de regra, vai te levar até a solução. E é o refino do olhar que está presente na cena quando o velhinho fala para ele, não olha para os dedos. Se você olhar para os dedos, você não encontra a solução. Olha além dos dedos. Além. Manda bala, Simone. Não, perfeito, Sidney. E até a frase que você leu antes do vídeo, ela vem também para selar de novo, né? Porque quando o Galileu coloca, não se pode ensinar alguma coisa a um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Então é exatamente isso que o Sidney falou. A resposta já está, né, perto de você, já está dentro de você. O que a gente às vezes não faz, ou melhor, às vezes não, quase sempre não faz, é parar para escutar, né? Parar para observar, para entender o que está acontecendo, para olhar com cuidado. É fato, a gente sente medo de olhar, né? Porque podem sair coisas que a gente nem imagina, né? Alguns questionamentos, algumas respostas que a gente não quer olhar, mas encara isso como um passo além, né? É o meu próximo passo, e isso vai me trazer também oportunidades, né? O cenário que a gente está vivendo é horrível, mas ele também está trazendo oportunidades da gente se reinventar, da gente olhar de uma forma diferente, das pessoas serem mais solidárias umas com as outras, né? De doar o nosso tempo, né? Sabendo que o nosso tempo, né? Quando as pessoas responderam o questionário, colocaram como sendo uma coisa extremamente importante, né? Então, precisou de um cenário desse para a gente olhar que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Então, esse equilíbrio, né? O que a gente quer deixar para vocês é que o equilíbrio muitas vezes não é a nota 10 em tudo. Às vezes uma área ela precisa estar um pouquinho atrás para a gente olhar e falar, poxa, é ela que faz equilibrar a outra também. Porque se for tudo perfeito, eu vou perder o brilho, eu vou perder a motivação de aprender. Então, até um filme que também fala um pouquinho disso
é aquele comer, rezar e amar, né? Quando ela vê que o equilíbrio da vida dela tá tudo certinho, e aí o guru indiano pergunta: e no amor, né? Como que tá? Ah, eu terminei o meu relacionamento. E aí ele fala para ela no final: mas é ele que está mantendo a sua vida em equilíbrio. Se você não olhar mais para isso, essa área ainda vai ficar, né, afetada. Então é essa mensagem que a gente quer passar, como olhar para esse equilíbrio, como ver além, né, e olhar para a solução e tentar entender realmente o que está te puxando para esse desequilíbrio. E a próxima mensagem, buscando um pouquinho lá, pode passar, Sidney. Para vocês levarem com vocês, né, guardarem essa mensagem. Sabe aquele cantinho? Todo mundo tem um cantinho em casa, né? Que é o cantinho que a gente corre, que a gente reflete, que a gente agradece, que a gente se conecta. Quando você estiver nesse cantinho, o que você deseja no seu emprego atual para que ele tenha a marca de trabalho? E lembrando que trabalho é também fonte de vida, né? Então, que ele não seja apenas uma fonte de renda, mas essencialmente uma fonte de vida. Então, o que você deseja? É para vocês levarem para pensar. Mais uma? A dica de livro? Bom, a dica de livro, e até tenho ele aqui, tá para mostrar para vocês, que é um livrinho curtinho, mas poderoso, gente. Não sei se vocês já leram, mas quem não leu, é a nossa indicação para vocês, que é um livro que traz inquietações. Nossa, tá com chiado aqui. Você bloqueia, Sidney, e aí eu libero o meu microfone? Espera aí. Pronto. Que é um livro que provoca inquietações, basicamente de 3 temas primordiais, que é gestão, liderança e ética. Né? E traz conceitos, né, desmistifica alguns que a gente criou ao longo do tempo e resgata alguns valores primordiais. Então é um livro muito gostoso, fácil de ler e que vai fechar com chave de ouro todo esse conteúdo que a gente preparou aqui no webinário. Agora eu passo a bola para você, Sidney. Muito bem, gente. Eu estava olhando aqui o WhatsApp, algumas pessoas se desculpando que não puderam participar, que tiveram problemas. Eu já respondi para elas que nós teremos um outro webinar na quarta-feira, já vamos falar disso para vocês também. Aqui nós temos algumas outras referências, para quem tiver interesse. Falaremos sobre isso daqui para frente. Os trabalhos de Brené Brown, de Daniel Goleman, Mário Sérgio Cortella, Satish Kumar. Então, quem tiver interesse em leituras instigantes, estão aí 4 grandes referências que eu e Simone temos lido. Cada um já vinha lendo nos seus processos individuais, aí nas suas buscas individuais, e compartilhamos muitas ideias baseando-se nessas 4 grandes referências. Nós queríamos convidar vocês, e nós estamos falando sobre isso agora em primeira mão, né, Simone? Sim. Nós estamos formando um grupo no WhatsApp, que nós chamaremos de Escola da Alma, e a intenção desse grupo é compartilhar muito conteúdo, muito conhecimento. Então, está feito o convite para vocês participarem. Quem tiver interesse de entrar nesse grupo do WhatsApp, peço que depois encaminhe mensagem para mim ou para a Simone. Nós formaremos esse grupo na sexta-feira, depois de amanhã. Os participantes vão ter acesso a conteúdos, dicas de cursos, de treinamentos, de livros, de filmes e muito mais conteúdo. Nós queremos formar esse grupo, a missão desse grupo vai ser compartilhar conhecimentos que cuidem e alimentem a alma, como nós falamos no começo, essa questão da essência. E quem participar, o que vai ganhar? Vai ganhar muito conhecimento, muitos insights, muita troca e muitos cuidados para a sua alma. Então, esse é um projeto feito de coração para coração. Vocês já estão convidados. Quem quiser participar, basta nos mandar um WhatsApp. Certo, Simone? Certo.
Inclusive, o PDF dessa apresentação vai estar disponível nesse grupo. Bem lembrado. O PDF, o link do vídeo dessa cena do Pat Adams. E a gente quer compartilhar semanalmente muito conteúdo vinculado a essa proposta de crescimento, de busca de crescimento pessoal e profissional. Queremos abrir para perguntas. Nós temos aí uns minutinhos para perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, por favor, ou libera o seu áudio ou utiliza o chat. A palavra está aberta, gente. Fiquem à vontade. Não sejam tímidos, ok? Tem alguém pondo no chat aqui que a Michelle quer assistir o filme. A Patrícia Gil falando que o filme é incrível, ele é mesmo. Pergunta, gente, coisas que vocês queiram compartilhar. É isso aí, Patrícia. Os problemas são oportunidades. Exato. Lidiane querendo saber o que seria uma pizza boa. Depende, Lidiane. Você está falando metaforicamente ou concretamente? Uma pizza boa para mim é uma pizza metade portuguesa, metade marguerita. Mas se você está falando da roda da vida, eu acho que uma pizza boa é uma pizza que você se sinta em equilíbrio. Que você olhe para ela e você se sinta fluindo. Lembra da metáfora do pneu. A roda tem que ser um pneu que gira, né? Michele está falando que adorou a palestra. Obrigado, Michele. O Sidney, eu também curti. Acho que é sempre válido a gente fazer as reflexões. E é engraçado que no começo do ano eu fiz a Roda da Vida num grupo, e agora eu estou fazendo, e ela já alterou, ela já mudou. Legal. Então, isso é muito legal. Aí tem outras questões que acabam afetando agora, que é a parte de finanças e carreira, para dar uma outra olhada. Então, é bacana, toda vez que a gente puder refazer, né? E é muito rápido. Quando você se concentra, você acaba mudando muito rápido, né? É isso, eu adorei. Legal. E eu peço só desculpas que eu estava com dificuldade de entrar. Desculpa, viu? Não, tranquilo. Eu vi que você saiu e voltou. Já imaginei que fosse a internet. A internet. Acontece com tô todo numa mundo, até com o cidadezinha host. aqui. Eu tô numa cidadezinha aqui em Paraibuna, aqui perto do Vale, e aí fica caindo. Não, tranquilo. É legal que você veio. Essa coisa da roda é legal. Eu gosto de fazer avaliação também de tempos em tempos. E a dica que eu tenho para dar em relação a isso é faça ela sempre muito colorida. Canetinha, giz de cera, lápis de cor, enfim. Porque quanto mais colorida, mais você ajuda o seu cérebro a gerar ideias a respeito. Essa é uma premissa de neurociências, assim, então eu gosto muito disso. Sim. E, enfim, legal que você trouxe essa questão aí de ter feito no começo do ano, ter feito agora de novo. Ajuda muito. E o que é legal é assim, ó, não dá para guardar na gaveta, entendeu? Tem que ser alguma coisa que fica ali muito próximo para você ir. Porque se você guarda na gaveta, você esquece, né? Então, ou faz e deixa lá no próximo. Excelente trabalho, ponto. Excelente ponto que você tocou, Maria Augusta. É exatamente isso. Se a gente deixa perto da gente, a gente olha o compromisso que a gente está se propondo a fazer, né? Porque a gente olhou para aquilo, né? Então, primeiro, o mais doloroso a gente já fez, né? Que foi olhar para aquele cenário. Então, assim, o compromisso que a gente vai assumir com a gente mesmo de dar um passo e fazer diferente, né? Tem que estar na nossa frente, porque senão a gente esquece mesmo. É muita informação o dia inteiro, né? A gente acaba se culpando muito, né? De não estar, parece que a gente não está vendo o suficiente. E eu acho que não é mais a quantidade, assim, o que você tem de foco. Isso eu procurei fazer nessa quarentena, entendeu? O que vai me interessar agora para essa nova carreira, né? Essas mudanças. Né? Muito bacana. Obrigada, viu, gente? Muito bem, Guta. Que bom que você compartilhou. Vamos lá, gente. Quem mais quer compartilhar, libera teu microfone aí. A palavra está aberta. Perguntaram aqui no chat se a gente... desculpa, pode falar. Desculpa. Não, sem problema. Assim, acho que todo mundo tem um pouco disso. Assim, sabe que eu tenho bastante. Eu tenho a tendência a, por exemplo, esse exercício da roda, né? Eu achei bem interessante, principalmente para a gente se forçar a parar um pouco e olhar, né? De fato, o que está faltando ou não na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Que na correria que a gente fica, a gente acaba
a gente sabe, né, o que se passa, mas a gente não tem consciência daquilo, né? Ou a gente não para realmente para focar, né, naquilo que está acontecendo. E minha pergunta é assim, ok, olhamos a roda, temos consciência de que tem um ponto ou outro que precisa ser ajustado, precisa ser mais, né, tratado com carinho, mas como tornar isso em ação, entendeu? Como não sei quem comentou, desculpa, eu não conheço as pessoas, mas como não colocar numa gaveta e esquecer, entendeu? Tem alguma dica para a gente tornar isso um costume, fazer isso realmente ser algo transformacional? Eu tenho dica, Diego. Eu sou muito visual, então para mim tem que estar ao alcance dos olhos. Esse é o primeiro ponto, assim. Como a Guta falou, se eu puser na gaveta, caiu a casa, eu não vou fazer. Ele tem que estar na minha mesa de trabalho, tem que estar ao alcance dos olhos. E aí eu estou toda hora olhando e falando, tem uma lição de casa que eu preciso fazer, tem uma lição de casa que eu preciso fazer. E hoje eu até acho que eu sou mais disciplinado em relação a isso, talvez por ter me proposto essa pegada prática, né, pragmática, por muito tempo. Então, se é algo que eu quero e preciso fazer, tem que estar ao alcance dos olhos, senão vai ficando para depois. E eu gosto sempre de pensar nessa metáfora do próximo passo. Porque eu também entendo hoje que a mente humana, e quanto mais inteligente o sujeito é, maior é o risco, a mente humana é excelente para criar desculpas verdadeiras. Eu não fiz porque o dólar baixou, porque tem a crise na China, porque o ministro, porque não sei o quê. Nós criamos contextos muito elaborados para justificarmos o simples. Eu não fiz o que eu devia ter feito. Então, grandes mudanças que exigem grandes trajetórias, elas têm que ter um primeiro passo. Então, se eu estou me propondo a investir em uma determinada área da vida, qual é o primeiro passo? O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho essa pegada pragmática, que até o olhar de coach me dá. O que você vai fazer amanhã? E não me enrola, não é sexta, não é sábado, não é mês que vem, é amanhã. E amanhã eu vou te perguntar, você fez? E não me interessa se o dólar subiu, baixou, se a China fez, o Trump falou, a crise. Cara, você fez. Qual é a tua lição de casa? Você fez. E isso eu jogo para mim o tempo inteiro. Porque aí eu estou gerando uma pressão positiva, né? Preciso fazer e eu quero saber se eu fiz. Não tem mimimi, não tem desculpa. Porque se eu sei que se eu vacilar, a minha própria cabeça vai criar desculpas verdadeiras muito bem elaboradas. E no fundo, a única questão que importa é: eu fiz o que eu queria e precisava ter feito? Sim ou não? Então, é definir o próximo passo. Eu falei lá do exemplo da espiritualidade, né, que eu compartilhei com vocês, que eu saquei que eu precisava exercitar gratidão. Não que a vida seja um mar de rosas, tem muita coisa complicada acontecendo, mas, cara, também tem muita coisa boa acontecendo. Eu tenho uma vida privilegiada. Então, aonde que eu ia exercitar gratidão? Eu determinei que eu ia parar de reclamar. Esse foi o próximo passo. Sidney, você não vai reclamar amanhã. Se você reclamar amanhã, cara, eu vou ficar bravo com você. Então, é sempre o próximo passo, Diego. É assim que eu particularmente gosto de fazer. Pragmaticamente, qual é o próximo passo? E aí, deu o próximo passo, qual é o próximo, então? Então eu vou ficar agora 2 dias sem reclamar. Eu vou ficar 1 semana sem reclamar. E eu vou bater nessa tecla até eu conseguir. Até tornar um hábito, né? Até incorporar. E acho que incorporar é a palavra mesmo. Até que eu vista essa camisa e fale, agora essa camisa me serve e eu vou usar essa camisa. Porque se eu vacilar, eu fico sempre procrastinando. E acho que alguém até citou isso aqui, procrastinar. Então, é muito pragmático, é muito concreto, pé no chão. É definir o próximo passo. Não sei se eu respondi o que você... Respondeu sim, obrigado. Sidney, até complementando a sua, né, perfeita colocação, outra coisa também, né, Diego, que ajuda principalmente a gente diminuir o efeito de se procrastinar, é a gente compartilhar com alguém que seja próximo. Então, por exemplo, se você olhou para aquilo, né, estabeleceu um compromisso, compartilhe com um amigo próximo, com alguém que seja importante para você, que você confie, e que você fale para ele que você assumiu esse compromisso. Porque quando a gente compartilha, a gente que vira, né, documento. Porque a gente coloca no papel, só que se ficar só com a gente, né, a nossa mente, ela trabalha contra.
né? Ela vai falar, não, deixa isso para lá, não mexe nisso, continua na sua zona de conforto. E quando você compartilha, vem aquele, opa, peraí, você falou pro cara que você ia fazer. Então isso te força também a não desistir, né? Então até se o Sidney quiser complementar, mas isso é uma coisa que eu também uso, o fato de compartilhar com outras pessoas. Eu acho que, desculpa, eu Diga, acho diga. que a gente deve ser honesto com a gente mesmo, né? Acho que o primeiro ponto de partida é você ser honesto com você, se propor a fazer e fazer, realizar. Uma coisa que acontece aqui em casa, assim, em questão de cobrar mesmo, é beber água. Meu marido fica, Márcia, bebe água, já bebeu água? Bebe água, você tem que beber água. Aí fica aquela cobrança, meu, aí cai a consciência, tenho que beber água, tenho que beber água, meus problemas renais, e assim por diante. Né? Então, é o compromisso que você tem que assumir com você mesmo. E uma outra coisa que você falou que eu gostei bastante é a relação de emprego e trabalho, né? Ultimamente, antes da pandemia, lógico, ia trabalhar super feliz. Nossa, cheguei, vou fazer, vou acontecer, vou fazer minhas coisas, né? Antes, nossa, que coisa, tem que estar aqui, porque eu estou na minha casa. Então, essa é a diferença, né? De você chegar no local do seu trabalho e você tirar daquilo o melhor que você pode, o melhor que você tem que fazer, né? É o seu melhor, não aquilo que, vamos fazer o possível. Não é o possível, é aquilo que é o melhor mesmo. Então, foi bem encontro de tudo que vocês falaram, eu adorei, eu tenho muito a agradecer, muito mesmo. Agradecimento enorme pela palestra, gostei bastante. Quero participar do grupo, viu? Só um adendo. Que ótimo. Obrigada. Márcia, Obrigada manda o WhatsApp para mim ou para a Simone, e na certeza. sexta-feira de manhã a gente vai formar esse grupo, já vai pôr a apresentação lá em PDF para quem estiver no grupo, já vamos pôr o link da cena do Pat Adams, e a proposta é ter muito conteúdo e criar uma sistemática do grupo para ser um grupo que trabalhe para si mesmo, né? Para ser um grupo focado em crescimento pessoal profissional, com um monte de dicas de curso, de livro, de filme, enfim, usar o próprio know-how do grupo, o que o grupo assistiu também, que pode compartilhar de dicas, fazer um movimento bacana de compartilhamento de conhecimento, de experiências, de crescimento. É isso. Voltando, desculpa, no que você falou do filme do Pat Adams, tem uma cena da piscina de macarrão, que é maravilhosa. Essa cena eu não lembro. Eu também não lembro. É uma piscina de macarrão. Tem uma senhora no hospital que o sonho dela era tomar um banho numa piscina de macarrão. E ele faz essa piscina de macarrão. Ah, é verdade, verdade. Lindo, lindo, lindo. Eu não adoro. Lembro dessa cena. Vou ter que ver de novo, Márcia, esse filme. É uma cena assim, emblemática. Muito legal. Legal que você trouxe, gente. Márcia. Obrigado. Eu que agradeço. Não sei se tem mais uma tela aqui, Simone. Tem. Tem. Tem um convite para o nosso próximo, né? Manda lá, Simone, por favor. Tá contigo a bola. Então, fica aqui o nosso convite para vocês estarem com a gente na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. A gente vai falar do segundo tema mais citado na pesquisa, que é o autoconhecimento, né? E a gente deixa já uma provocação aí, que é por onde eu começo, né? Então, assim, autoconhecimento, vamos falar o que é isso, o que está, né, intrínseco a essa palavrinha, que parece às vezes óbvia, mas não é, nada é óbvio, né? Tudo parte de um ponto de vista. E que a gente vai ter o maior prazer também de trazer conteúdo. Perguntaram aqui no chat se vai ter atividade. Vai ter sim, uma atividade que a gente vai estar mandando antes para vocês fazerem, que está super relacionada com essa questão, né, por onde eu começo nessa busca pelo autoconhecimento. Então, vem com a gente. Pode passar, Sidney. E agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Então, a gente atrasou um pouquinho, pedimos desculpas, mas dizer que é uma alegria enorme, uma gratidão por poder estar aqui trocando, né, conhecimento com vocês, enriquecendo, cuidando da alma, que é essa a nossa missão. E eu, Simone, agradeço de coração. Muito obrigada mesmo. Eu também vou me despedindo aqui, estou vendo as mensagens do chat, o pessoal que está digitando aqui, que quer participar do grupo, fico muito feliz. Quarta-feira estaremos aqui no mesmo bate-horário e bate-canal, pelo Zoom,
Já contamos com a presença de vocês, vamos compartilhar a questão do autoconhecimento que veio na pesquisa lá dos questionários. Gente, muito obrigado mesmo. Uma boa noite para vocês e vamos manter contato aí via WhatsApp. Obrigada. Obrigado. A gente bate palminha assim, né? Muito bem, gente. Boa noite, viu? Obrigado aí pela presença de vocês. Se cuidem. Tchau, Sidney. Tchau, tchau, gente. Boa noite, um bom descanso. Tchau, Obrigado. gente. Deixa eu fechar.